Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. No meu caso aqui é noite, tá? E eu estou querendo gravar essa aula para a gente meio que adiantar o conteúdo que ficou meio atrasado diante dessa pandemia toda e para a gente não ficar tão defasado diante das outras turmas, para conseguir comprimir tudo aqui nesse vídeo e dar seguimento ao conteúdo que é previsto, tá? Então vamos lá. Na aula anterior nós falamos sobre microscópio óptico, microscópio eletrônico de varredura, né? Vimos até os limites de onde eles enxergavam a célula, tá? Vimos também sobre células de animais, vegetais também. E agora nós vamos ver com relação às fronteiras celulares, as fronteiras das células. O que quer dizer fronteira da célula? É justamente com relação às membranas, tá? Seja ela membrana plasmática ou seja ela membrana celular mesmo, tá? Então nós temos a seguinte premissa: microscópio óptico, ele não dava resolução suficiente para enxergarmos particularidades intrínsecas da célula, tá? Conseguíamos ver até uma certa distância da parede celular, mas não conseguíamos adentrar na célula. Diferentemente agora do que temos nas mãos, que é a mais nova tecnologia do momento, o microscópio eletrônico de varredura. Esse microscópio é poderosíssimo, ele nos dá a capacidade de conseguir enxergar elétrons, a coisa que a gente não conseguia enxergar no microscópio óptico, certo? Mas esse enxergar elétrons não é enxergar de forma totalmente pura e fácil, não é assim. Esse enxergar elétrons é enxergar a nuvem eletrônica, o deslocamento, tá? Nós não conseguimos enxergar ainda o elétron como partícula, porque existe uma teoria chamada princípio da incerteza de Heisenberg. O que significa dizer isso? Que quando nós não conseguimos de forma alguma determinar a posição, tá? E a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Isso com certa precisão. Por quê? Nós não conseguimos medir exatamente com tanta precisão assim velocidade e deslocamento. Por quê? Para eu poder enxergar essa partícula, eu vou ter que incidir uma certa energia para essa partícula, porque sem energia eu não consigo visualizar exatamente onde ela está. Só que ela viaja à velocidade da luz. Se eu incido uma certa quantidade de energia para visualizar uma partícula que está movimentando-se à velocidade da luz, se eu determinar com precisão o deslocamento, eu deixo de medir exatamente a sua velocidade, porque no momento que eu enxergo ela, ela já partiu, tá? Então, é uma dificuldade de enxergar esse mundo microscópio. Nós não conseguimos determinar com precisão partículas, porque elas fogem à nossa realidade atual da física. Então, o que nós conseguimos fazer? Simples. Nós conseguimos medir um deslocamento da nuvem eletrônica. E é o que nós vamos ver agora com o microscópio eletrônico de varredura, tá? Então, primeiramente, eu queria falar para vocês sobre a membrana plasmática, que é o último compartimento, a última membrana que separa o meio externo do meio interno da célula. Então, a membrana plasmática, ela é a fita isolante da célula com o meio externo, tá? Então, ela é constituída fundamentalmente por fosfolipídios e proteínas, tá? Por que proteínas? Porque é através das proteínas que nós vamos ter reações desencadeadas bioquimicamente para poder fazer a permeabilidade da minha célula. É a partir dessa permeabilidade que minha célula consegue ter acesso a líquidos, tá? E até mesmo compartilhamento de certas substâncias. Então, é justamente essa membrana que impede que certas partículas como vírus, bactérias entrem de forma desordenada na célula. O que vai ocorrer e essa permeabilidade ela é ditada justamente por conta da membrana plasmática. Ela é quem vai regularizar essa entrada e saída de substâncias diretamente na célula. Então, ela é extremamente fina, tá certo? Ela tem uma espessura mais ou menos de 5 nanômetros. E ela é extremamente complexa e versátil. Ela vai desempenhar aí inúmeras funções orgânicas e inorgânicas. Já deu para notar que esse tipo de membrana é extremamente importante para a vida da célula. Por quê?
como já vimos, ela facilita a entrada e saída de certas substâncias químicas diretamente na célula. E ela é responsável por proteger a célula diretamente falando. Por quê? Se não fosse a membrana plasmática, a minha célula ela estaria constantemente à mercê de entrada de vírus e bactérias e outros micro-organismos em geral que vivem no nosso sistema bioquímico. Então, é a partir do estudo da membrana plasmática que vamos poder estudar agora a organização celular. Como é que essa membrana está organizada? Como é que ela faz para manter essa célula tão protegida? Estudos bioquímicos realizados provaram que a camada externa da célula, ou seja, a membrana plasmática ou qualquer outra membrana celular, ela é constituída quase que em sua grande maioria por fosfolipídios e proteínas. Isso a torna com constituição lipoproteica. O que isso quer dizer? Além desses elementos que foi citado aqui, como proteínas e fosfolipídios, a célula, ou melhor falando, a membrana plasmática, ela apresenta um componente muito especial, o colesterol. O colesterol, como todos já sabemos, está presente na célula animal. Durante a minha graduação no bacharelado em Química, eu pude estudar uma parte de dinâmica molecular. A dinâmica molecular é um artifício usado para estudar deslocamentos de átomos em certa molécula, porque ele vai usar o princípio da dinâmica, tá? O princípio da mecânica clássica proposta por Isaac Newton no século XVIII. Então, o que vai acontecer? Eu vou partir do princípio que aquele meu átomo presente na minha molécula, um átomo qualquer, ele está sujeito a alterações de força, momento e velocidade, e vou trabalhar com esses deslocamentos de forma aleatória. Isso é puramente matemático. Um algoritmo descrito no programa vai sair chutando valores de temperatura, pressão e volume para poder dizer como é que vai se comportar essa molécula, no caso, esse conjunto de átomos no meu sistema. Então, a partir daí, eu posso ter um ensemble, que é um conjunto, tá, de pressão, temperatura e número de mols. Isso bem característico. O que eu trabalhei na minha graduação? Eu trabalhei com uma proteína específica, no caso, uma enzima, que era a tripanossoma cruzi transialidase. Nessa enzima, eu estudava particularidades de reações entre a enzima em si e o substrato que ela trabalhava, que é exatamente o ácido ciálico. Essa enzima que está presente no protozoário Trypanosoma cruzi, que por sua vez é vetor da doença de Chagas, rouba ácido ciálico da célula humana. E por esse mesmo motivo, a célula de defesa do nosso corpo entende aquele sistema, né, protozoário como se fosse uma célula do nosso próprio corpo. E aí não há ataque. É por esse mesmo motivo que até hoje ninguém conseguiu descobrir uma cura para essa doença em específico. Mas por que eu estou falando dessa enzima? Porque tem tudo a ver com o que estamos estudando aqui. Estamos lidando com sistemas proteicos, sistemas bioquímicos. E eu estou falando para vocês sobre isso para vocês entenderem que é uma coisa muito mais complexa do que se pode imaginar. Isso daqui envolve, além do conhecimento técnico, tá, que nós temos aí acesso na universidade, na escola, também envolve conhecimento de manejo, né, de saber lidar com certos problemas. Isso você só vai aprender com a maturidade mesmo do dia. Mas tem uma coisa interessante em comum com todas essas enzimas e proteínas, que a gente vai ver isso agora. Como foi falado por mim no início desse vídeo, as células, sejam elas vegetais ou animais, elas vão ter uma proteção. Essa proteção se dá pela membrana plasmática, ou melhor, citando com mais ênfase todas as membranas, tanto a membrana plasmática quanto a membrana interior da célula, que faz a divisão do seu interior com os seus compartimentos. Tá? O que vai ocorrer é o seguinte: essa membrana plasmática ela vai fazer a proteção, tá? E vai fazer a regulação de toda a substância que entra e sai da minha célula, principalmente quando falamos aqui do caráter difusivo, tá? Quando envolve osmose. A osmose é a passagem de certas substâncias do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por isso que o coleguinha de vocês, quando brinca, fala assim: ah, eu vou aprender por osmose, que é pegar um livro, encostar na cabeça, o livro tem muito conhecimento, então eu vou transferir do muito para uma coisa que não tem nada, no caso a minha cabeça. É uma brincadeirinha boba, mas que no fundo tem uma partezinha aí científica, tá?
Então o que vai acontecer é o seguinte, essa membrana plasmática, assim como a outra membrana que eu citei para vocês, que faz separação entre a célula, o seu interior e os seus compartimentos. Mas eu não vim falar disso, porque isso foi bem descrito no vídeo anterior, falando mais a fundo sobre microscopia eletrônica. Tá? Então, foi justamente na microscopia eletrônica que houve a possibilidade de você enxergar a célula com mais particularidades. Mas eu vim falar sobre a estrutura molecular das biomembranas. O que significa dizer isso? Como eu havia falado para vocês, tá? Os estudos bioquímicos detalharam com mais veemência que nas membranas plasmáticas, no caso as membranas celulares, elas são compostas principalmente por fosfolipídios. Além dos fosfolipídios, ainda possui colesterol, que é um tipo de lipídio específico que está ausente nas células vegetais, ou seja, só está presente em células animais, certo? Podemos ainda dizer que as moléculas de fosfolipídios, elas apresentam praticamente a sua ponta principal carregada de partículas elétricas negativas, ou seja, eletricamente carregada, certo? Isso significa dizer o seguinte, que o meu fosfolipídio é composto de um grupo fosfato, tá? Como sendo a cabeça, entre aspas, e também duas caudas apolares, compostas, quer dizer, apolar quer dizer que está composta por uma grande cadeia carbônica. Geralmente são 19, 20 átomos de carbono ligados em cadeia. Isso daí significa dizer que são glicerídeos. As cabeças, entre aspas, chamando aqui de fosfato, grupo fosfato, elas também são denominadas hidrofílicas, ou seja, têm grande afinidade por água, diferentemente da cauda, que é apolar, ou seja, tem grande quantidade de carbono, possivelmente não tem interação com a água. E é justamente o princípio que temos aqui, quimicamente falando, do sabão, tá? Ou até mesmo do detergente. O que vai acontecer? O detergente ele vai formar micelas com a água. O que é isso? Quando você pega, por exemplo, uma esponja de aço, uma esponja qualquer amarelinha daquela duas faces, coloca detergente e passa no prato cheio de gordura, você vai ver que vai sair a gordura facilmente, você vai poder botar água, vai sair. Mas se você colocar puramente a água, você não consegue tirar a gordura do prato. Por quê? A gordura ela é hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade alguma com a água. Por isso que a água sozinha não tira. Mas quando você usa detergente, o detergente ele quebra essa questão de ser hidrofóbica. Ele transforma a gordura em algo hidrofílico. Por quê? A água vai ter afinidade com a parte hidrofílica do sabão. Tá? Já a gordura vai ter afinidade com a parte hidrofóbica do sabão também. O sabão ele tem duas partes, a hidrofílica e a hidrofóbica. A parte hidrofílica vai para mais perto da água e a parte hidrofóbica vai para perto da gordura. E assim você consegue retirar facilmente a gordura do seu prato. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do modelo de mosaico fluido proposta por Singer e Coulson. O que significa isso? Que tipo de modelo é esse? Eles elaboraram, eles colocaram uma teoria a ser estudada que a camada da membrana celular ou de qualquer outra membrana estudada, ela possui uma bicamada de fosfolipídio. E essa bicamada de fosfolipídio, ela é incrustada por proteínas, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, é como se fosse formar um mosaico mesmo. Na ponta de cada proteína, digamos que aqui são as proteínas, tá? Em rosa. E aqui, ó, a bicamada de fosfolipídio. Primeira camada aqui em cima, segunda camada aqui embaixo. Nas pontas de cada proteína nós temos os glicídios, tá? Que esses glicídios vão fazer outra reação bioquímica para poder ter interação com a nossa célula, com o meio externo. Então qualquer outra proteína, qualquer outro glicídio que entrar em contato com esse glicídio vai poder ter afinidade bioquímica, reagir e fazer o transporte de certas substâncias para o interior da célula. É justamente por aqui que ocorre esse tipo de transporte. Então, essa teoria foi estudada e atualmente já existem dezenas de tipos de proteínas que foram catalogadas, certo? Que foram já descobertas e identificadas. Falei há pouco de uma propriedade, que é a existência aí de uma membrana composta por bicamada de fosfolipídio incrustado de proteína. Pois bem, pessoal, como eu falei para vocês, vamos ficar com esse conteúdo por hoje para não ficar muita informação e você terem dificuldade de entender a aula.
Na próxima aula damos continuidade ao conteúdo. Até a próxima, um grande abraço e saudade de vocês.